Oi pessoal, dia 21 de novembro estamos aqui para conversar com vocês sobre a prova de redação do Enem que aconteceu hoje. Mais uma vez, o INEP mostrou para a gente como nós devemos estudar redação. Mais uma vez, ele veio com um tema imprevisível, né? Ele mostrou pra gente como, para sair ali bem de um texto dissertativo no Enem, é preciso que a gente saiba a estrutura do texto para conseguir dar conta de temas que parecem aí tão difíceis como esse daqui. E a minha ideia, na verdade, não é falar da dificuldade desse tema. A ideia, na verdade, é conversar com vocês possibilidades e mostrar que sim, mesmo com o nosso susto inicial, ele era um tema possível de ser desenvolvido. A primeira coisa que nos assustou foi o tamanho do enunciado, né? A gente teve como tema de redação a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Bom, a primeira coisa, além desse tamanho do enunciado, que acaba nos chamando a atenção, é pensar nesses elementos que talvez, sem os textos motivadores, a gente não conseguiria saber exatamente o que é. A ideia de registro civil, por exemplo, poderia ser algo que alguns dos candidatos se perdessem ali. Mas, como sempre, também, mesmo que com esses temas mais complexos, o Enem trouxe pra gente bons textos motivadores. E, em um dos textos motivadores, que foi o texto 3, ele já trouxe a ideia da certidão de nascimento, né? Trouxe essa ideia de que esse registro civil está muito pautado na documentação das pessoas. Mas ele trouxe também essa ideia de invisibilidade, que era muito presente nos dois primeiros textos, sobretudo no primeiro texto, que era aquele que falava de um ônibus que fazia ali a documentação das pessoas e como essas pessoas se sentiam invisíveis, né? Elas usam ali alguns termos que elas acreditavam que elas se enquadrariam, né, como excluídas da sociedade. Ali, a gente já conseguiria entender esse recorte de invisibilidade que era apresentado pelo tema. Da mesma forma, a relação de garantia desse direito, que é algo que também foi cobrado no tema, né, a ideia de garantia, também foi apresentada tanto no texto 1, em que falava, né, desse ônibus que fazia esses registros das pessoas, né, essa ideia de levar o registro para diferentes lugares, não só nos cartórios, que é onde normalmente se faz isso, e pode ser considerado um espaço distante e pouco acessível, isso já poderia ser uma questão abordada no texto de vocês, né? Uma das questões que a gente poderia trazer é essa relação, né? De como os cartórios, eles são um pouco distantes, eles muitas vezes não são acessíveis. Essa relação de dificuldade vinha muito ali no texto 2. No texto 2, o texto afirmava que o registro civil, a certidão de nascimento, ela já é feita de maneira gratuita. Então, se coloca ali que, mesmo sendo gratuita, muitas das pessoas ainda não possuem a certidão, o que mostra que nem sempre é a questão financeira que faz com que as pessoas não procurem, né, que as pessoas não possuam o seu registro civil. Pensar, então, nessas outras dificuldades, que não a dificuldade financeira, poderia também ser um encaminhamento do texto de vocês. Uma das possibilidades era lidar, então, com quais seriam essas outras dificuldades. Seria a falta de informação? Seria uma relação geográfica, né? A gente poderia, por exemplo, trabalhar parágrafos em que nós mostrássemos a causa desse problema, a causa dessa relação da falta do registro civil. A gente poderia, então, por exemplo, trabalhar parágrafos de causa que mostrassem o porquê das pessoas não possuírem registro civil. Lembrando que essas causas podem ser essas duas que eu falei para vocês, né, informação e questões geográficas, mas podem ser várias outras. Se você mostrou essas causas e mostrou como elas geram essa invisibilidade, mesmo que só citando ali, tá? Mesmo que você não tenha desenvolvido a invisibilidade
invisibilidade, mas tenha mencionado ali, olha, essa é uma causa do problema e isso faz com que as pessoas não sejam vistas, isso aí já funcionou, tá? Caso você não tenha focado tanto na invisibilidade, mas mencionou ela, isso que é importante na redação do Enem. Mesmo que não seja a sua escolha abordar isso, você tem que ter mencionado para ter o mínimo de relação ali nos seus parágrafos de desenvolvimento. A gente poderia pensar também nesse outro núcleo aqui, que é o acesso à cidadania. Essa relação da cidadania estava muito presente nos dois últimos textos, né? No texto 3 e no texto 4. No texto 4, a gente tinha aquela imagem ali que afirma que o registro civil é necessário para que nós tenhamos cidadania, e o texto 3 nos falava sobre as outras possibilidades a partir da certidão de nascimento. Seja a carteira de identidade, seja o registro de casamento e todos esses outros registros provenientes da certidão de nascimento, mostrando como eles vão garantir esse acesso à cidadania. Outro recorte que seria possível para a gente abordar seriam as consequências desse acesso à cidadania. Então, eu sei que vocês gostam muito de usar a Constituição no texto de vocês, era super possível usar pensando, né? A gente tem o núcleo cidadania e a nossa Constituição, ela é considerada, ela é chamada, né, da Constituição cidadã. Vocês podiam trazer também esses benefícios do registro civil. Vocês poderiam lidar com o texto de vocês trazendo questões positivas, trazendo como o registro civil garantia esse acesso à cidadania. E aí, de novo, bastava mencionar ali em algum momento que não possuir tiraria esse direito, tiraria esse acesso, ou seja, traria invisibilidade. Na verdade, a gente teve um oposto aqui, né? O acesso à cidadania e a invisibilidade como questões que se contrastavam. E você precisava minimamente trazer esse contraste, mesmo que o seu foco fosse ou o acesso à cidadania, a garantia da cidadania, ou a invisibilidade. O foco poderia ser qualquer um dos dois, desde que você mencionasse a correlação entre eles. E eu queria te lembrar que o que eu estou falando aqui são algumas das possibilidades, mas que elas vão muito além disso que eu falei para vocês. Então, se vocês mencionaram todos esses elementos que aparecem no núcleo temático, como eu disse, mesmo que tenham focado em questões específicas, vocês já estão num bom caminho. Então, não se preocupem. Esse sim foi um tema que no primeiro momento pôde nos assustar, mas eu garanto que vocês conseguiram sim fazer esse trabalho muito bem e conseguiram aí dissertar sobre esse tema de maneira bem efetiva, se dando bem então na redação que aconteceu. E o que eu sugiro que você faça agora é para de pensar um pouquinho na redação, que domingo que vem tem mais uma prova, descansa um pouquinho para mandar bem também nas ciências da natureza e em matemática, que eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos a se acalmar um pouquinho nesse pós-prova e fica ligado que a gente vai te falar também sobre todas as outras provas aqui no canal. Eu te espero na próxima.